Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez para falar da nossa devoção à Nossa Senhora do Carmo e o uso do escapulário. Hoje nós iremos aprofundar um pouquinho mais sobre o uso do escapulário. Convido você que está aí na sua casa a rezar comigo, a fazer o sinal da cruz e a invocar essa presença de Nossa Senhora, de Jesus em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha do céu, nós pedimos a Tua presença neste momento conosco, te pedimos, vem em nosso auxílio, vem Mãezinha na nossa casa, na nossa família, vem nos visitar neste momento, vem Mãezinha do céu visitar o nosso coração, a casa do nosso coração, o coração dos nossos familiares, vem Mãezinha mostrar-nos o caminho do céu, vem nos ajudar neste caminho. Tu sabes, Mãe, como nós somos fracos e como precisamos de Ti, da Tua presença, do Teu carinho, do Teu aconchego. Te apresentamos, Mãezinha, cada uma das pessoas que pedem as nossas orações, cada uma das pessoas que nós conhecemos e que precisam de Ti. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Hoje nós vamos falar sobre o uso do escapulário. Eu gostaria de começar essa reflexão, essa meditação, com uma estrofe de Santa Teresinha, de uma poesia que ela fez para Nossa Senhora, Porque te amo, ó Maria. Vou ler para vocês. Tu me fazes sentir que não é impossível os teus passos seguir, Rainha dos eleitos, pois o trilho do céu nos tornaste visível, vivendo cada dia as mais simples virtudes. Quero ficar pequena ao teu lado, Maria, por ver como são vãs as grandezas do mundo. Ao ver-te visitar a casa de Isabel, aprendo a praticar a caridade ardente. Por que eu escolhi essa estrofe, né? Porque Santa Teresinha diz, pois o trilho do céu nos tornaste visível. Ou seja, né, o escapulário, ele é o que para nós? Como eu falei nos outros vídeos, ele é um auxílio, né? Ele é um auxílio, uma proteção que Nossa Senhora nos dá e ela nos promete a salvação, né? Ela promete a salvação a todos aqueles que usarem, que morrerem com o escapulário, né? Então, muito interessante essa estrofe, né? Essa frase de Santa Teresinha, porque Nossa Senhora faz exatamente isso, ela vai abrindo o caminho para nós, né? Ela vai nos orientando, ela vai nos conduzindo. E diz também, quero ficar pequena ao teu lado, Maria, por ver como são vãs as grandezas do mundo. Então, Nossa Senhora, ela tem essa atitude, né, também de ser pequena, de praticar as virtudes cotidianas no seu dia a dia. E por isso ela se torna para nós esse modelo de vida, esse modelo de oração, esse modelo de simplicidade, né, de ser pequena, de não buscar grandezas. E Santa Teresinha tem uma frase muito bonita ainda que ela diz, ela é mais mãe do que rainha. É uma frase bem curtinha. Ela é mais mãe do que rainha. Essa frase já diz tudo, né? Nossa Senhora não está preocupada de fato com grandezas, mas a sua preocupação maior é ser a nossa mãe, é nos dar aconchego, é nos auxiliar, é nos proteger, é nos orientar, né? Esta é, sobretudo, né, a missão de Nossa Senhora, podemos dizer, né? Ser mãe, ser muito mais mãe do que rainha, né? Rainha no sentido, né, realmente de grandezas. Não, Nossa Senhora quer ser mãe, né? Por isso que no vídeo anterior eu convidava você a refletir na tua vida se de fato Maria tem sido essa presença doce e materna na tua vida. Então nós vamos falar um pouco melhor sobre o escapulário no dia de hoje, né? Quais são os privilégios que nós temos com o escapulário, quais são também os comportamentos que nós devemos ter ao usar o escapulário, né? Nossa Senhora do Carmo, ela faz então essa promessa, né, de quem usar o escapulário será salvo, né? E salvo do quê? Será salvo do inferno, né? Nossa Senhora faz essa promessa. O uso, né, do escapulário também tem um privilégio de que quem usa o escapulário, Nossa Senhora virá retirar esta pessoa do purgatório,
no primeiro sábado após a sua morte, né? Ou seja, se eu morrer na quinta-feira, no primeiro sábado após a minha morte, se eu estiver usando o escapulário, né, antes da minha morte, se eu estiver em estado também de graça, né, seguindo aquilo que Nossa Senhora me ensina, aquilo que Nosso Senhor nos ensina, Nossa Senhora virá me retirar do purgatório, né, e vai me levar para o céu. E dentro dessa promessa também temos muitos testemunhos de pessoas que usavam o escapulário, né, e estavam em perigo de morte com alguma doença grave ou acidente, e Nossa Senhora envia para essas pessoas um sacerdote para que essas pessoas pudessem morrer em estado de graça, né? Então, aquele que usa o escapulário, além de Nossa Senhora retirar do purgatório no primeiro dia após a morte, Nossa Senhora também não deixa morrer sem a confissão, né? Nossa Senhora sempre dá um jeitinho aí para nós, para que a gente possa ser salvo. Mas, né, usar o escapulário, como eu falei, exige também de nós, pede de nós alguns comportamentos, né? Primeiramente, como podemos receber o escapulário, né? O escapulário ele não deve ser colocado por mim mesma, né? O escapulário ele tem um pequeno ritual de imposição, que nós não vamos, né, entrar em detalhes aqui sobre este ritual, seria um pouco longo, mas afinal de contas também ele é pequeno, não é tão grande, são pequenas orações, né? Que quem faz é geralmente um sacerdote ou um diácono, né? Uma pessoa autorizada para impor o escapulário. Nós chamamos, né, de imposição do escapulário. Então não é simplesmente comprar o escapulário e começar a usar o escapulário, né? Tem um pequeno ritual de imposição. Por quê? Para que o cristão, para que ele saiba realmente que ele está fazendo um engajamento espiritual, né? Ele não está usando aquele escapulário, como eu já falei no outro vídeo, como uma superstição, como um amuleto. Não, ele está usando o escapulário porque ele acredita no auxílio de Nossa Senhora e na sua proteção maternal. E uma pergunta que pode vir também à nossa mente, né? Eu preciso usar o escapulário de dia, de noite, o tempo todo, quando eu vou tomar banho, se eu vou fazer natação, um exercício físico, né? O Papa São João Paulo II, ele plastificou o escapulário para que ele pudesse até mesmo tomar banho com o escapulário, né? Então, aquilo que é recomendado é que se use sempre que possível o escapulário. Mas pode acontecer, por exemplo, da pessoa ficar doente, hospitalizada e não poder ter nada, né, em volta do seu pescoço. Então, o que ela pode fazer? Manter o escapulário ali pertinho, né? Pode colocar do lado do escapulário, numa mesinha, mas manter esse escapulário, não no sentido de superstição, mas sempre nesse sentido, né, de presença de Nossa Senhora, dessa presença materna de Nossa Senhora. Algo também muito importante é que hoje em dia, né, já tem algum tempo, nós temos o escapulário de pano, né, esse escapulário ou um menorzinho, né, de plastiquinho, e temos também a medalha do escapulário, né? Como eu falei para vocês, o escapulário ele significa uma veste. Então é importante que o escapulário, ao menos o primeiro escapulário, seja o escapulário de tecido, né, ou aquele plastificado que vem o tecidinho ali dentro como escapulário, né? Por quê? Justamente para dar uma significação maior de que o escapulário é uma veste, é um hábito. Depois que nós usamos esse primeiro escapulário de tecido, podemos até mesmo usar a medalha, né? Mas o que a igreja recomenda, o que o Carmelo recomenda, preferivelmente seja o escapulário, né, de tecido, mas não é proibido usar aí o da medalha, né? E o escapulário, né? Quando ele estraga, o que eu faço com o escapulário? Nossa, meu escapulário deu um nó, não sai mais da minha cabeça, ou o escapulário estragou porque eu tomo banho sempre com ele, faço natação com ele, com o tempo ele estragou, o que eu faço, né? Preciso agora pedir para o padre abençoar de novo meu escapulário, fazer o ritual de imposição de novo? Não.
Não, porque o escapulário ele se torna realmente essa veste interior. Quando nós falamos de ritual de imposição, significa que a pessoa está recebendo aquela bênção. Então, se o meu escapulário estragar, eu posso tranquilamente comprar um outro escapulário e posso substituir pelo escapulário velho, né? Sem precisar pedir para o padre abençoar. O padre pode abençoar de novo? Pode, não é proibido, né? Mas não há essa necessidade, né? Eu posso substituir o meu escapulário sem nenhum problema, né? E na promessa, então, que Nossa Senhora faz para São Simão Stock, ela fala, né, como eu disse, que todo aquele que usar o escapulário será salvo, né? E como eu falei, será salvo do quê? Será salvo do inferno, né? Não vai para o inferno. Nossa Senhora vai encontrar um meio, né, para que a gente tenha aí a nossa salvação. Mas nós devemos ter alguns comportamentos, né? Como eu falei, o escapulário, ele exige também de nós, ele pede de nós alguns comportamentos, que nada mais são que os comportamentos de um cristão, né? Que nós devemos ter. Então, um desses comportamentos, vou citar esses comportamentos, essas atitudes que nós devemos ter, né? É usar, então, regularmente o escapulário. A promessa, né, de que Nossa Senhora faz, né, que ela vai retirar a pessoa do purgatório no primeiro sábado após a sua morte, também existem, né, alguns comportamentos da nossa parte que precisam ser feitos, né? Quais são eles? Né? Então, conservar a castidade segundo seu próprio estado de vida, né? Ou seja, isso é dever de todo cristão, né? Eu não sou casada, eu sou religiosa, sou consagrada, eu vivo a minha castidade conforme o meu estado de vida, né? Então, eu não tenho marido, não tenho, né, relações sexuais, não tenho pensamento, devo procurar não ter pensamentos impuros, devo viver uma vida casta, né? O religioso é chamado a isso, a viver uma vida casta no sentido mais pleno desta palavra, né? No sentido de que nós não temos uma pessoa para, não temos um marido, não temos uma mulher, né? O consagrado vive realmente uma dimensão esponsal com Cristo. Agora, se você é casado, né? Se você tem seu marido, tem a sua mulher, você vai viver a castidade dentro do teu estado de vida, né? O fato de eu não ter pensamentos, de eu procurar não ter pensamentos impuros, como religiosa, como sacerdote, né, como religioso, é para mim, mas é para você também casado, né? O casal também deve evitar esses pensamentos impuros, né? Não cobiçar a mulher do próximo, como diz o nosso, né, um dos mandamentos de Deus, ou cobiçar o homem do próximo, né? Então envolve tudo isso. Então é viver a castidade segundo o teu estado de vida, né? Você que tem namorada, namorado, a mesma coisa. Você não é casado, então, né, ter um namoro santo, um namoro cristão. É um namoro onde também certas atitudes não devem estar presentes, né? E não cultivar também os pensamentos impuros que vão levar você a pecar, né? Porque se nós cultivamos esses pensamentos impuros, com o tempo eles nos levarão a pecar, né? Porque não temos uma sexualidade bem formada, né? E depois vão vir as tentações e é perigoso não resistirmos a essas tentações, né? Então, ter esse privilégio, né, também usando o escapulário, esse privilégio de ser salvo, né, no primeiro sábado após a morte, pede que nós tenhamos, então, esses comportamentos adequados, né, evitar esses pensamentos impuros, viver segundo o meu estado de vida, né, a castidade. Rezar, um outro ponto é rezar todos os dias o ofício de Nossa Senhora, né, mas para aqueles que trabalham, né, para as pessoas que trabalham, que estudam, muitas vezes não é possível. Então isso pode ser substituído pela oração cotidiana do terço. E é interessante que nós podemos ainda obter uma indulgência, né, a indulgência parcial ou plenária, né? O Papa, neste período de epidemia, concedeu para nós indulgência plenária, ou seja, né, o perdão de todos os nossos pecados. E usando o escapulário, eu posso obter então ou a indulgência parcial ou a indulgência plenária. Né? A indulgência
parcial eu posso obter cada vez que eu beijo o meu escapulário, né? Demonstrando o afeto, o amor, reconhecendo a presença de Nossa Senhora ao meu lado, e posso receber a indulgência plenária em algumas solenidades do Carmelo. Por quê? Quando nós recebemos o escapulário, né, o escapulário foi dado à Ordem do Carmelo. Então, quando nós recebemos o escapulário, nós, de uma certa forma, entramos, de fato, na família do Carmelo. Né? Então, nas grandes solenidades, que são justamente a festa de Nossa Senhora do Carmo, Santa Teresinha, Santa Teresa, né, São João da Cruz, nós podemos, então, receber, né, essa indulgência plenária, o perdão de todos os nossos pecados. Então, vocês veem como são simples, né, mas muitas vezes difíceis de ser vivido, né, essas atitudes que nós devemos ter. Né? Por isso que Nossa Senhora vem dar esse auxílio para nós. Né? Mas não são exigências, não são atitudes que são fora do comum, extraordinárias, são atitudes próprias da vida de um cristão, né? Atitudes que todo cristão deve ter consigo e deve ter o desejo de praticá-las. Claro que nós podemos cair, podemos tropeçar no meio do caminho, sim, podemos tropeçar no meio do caminho, mas aí o que a gente faz? Procura a confissão, né? Se confessa, se renova interiormente, espiritualmente e começa de novo a vida buscando a santidade. E gostaria assim de encerrar essa meditação de hoje com uma frase de São João da Cruz, onde ele diz assim: os céus são meus e minha a terra, minhas são as criaturas, os justos são meus e a mãe de Deus e todas as coisas são minhas e o próprio Deus é meu e para mim, porque Cristo é meu e todo para mim. Então, uma frase lindíssima, né? Mas gostaria que você refletisse sobretudo sobre essa frase, né? Os céus são meus e minha a terra, e minha é a mãe de Deus. Né? Então, essa mãe de Deus, Nossa Senhora, é nossa mãe, é a tua mãe. Né? Então, convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e tomar de fato posse desta palavra. A mãe do céu é minha, ela é minha mãe, é aquela que está comigo, é aquela que me auxilia, é aquela que me protege, é aquela que me dá forças quando eu estou no sofrimento, na dor, é aquela que vem ser uma pequena luz, talvez, ou uma grande luz, mas é aquela que vai clarear o meu caminho. É a doce luz, a doce presença. No momento de sofrimento, no momento de alegria, ela está sempre conosco, sempre caminhando conosco. Com que Nossa Senhora do Carmo te abençoe, te proteja cada dia da sua vida e continue acompanhando a nossa série. Nós falaremos sobre Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E sobretudo também sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e a Virgem do Sorriso, que você vai descobrir, né? Esta história de Santa Teresinha e a Virgem do Sorriso. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora esteja sempre contigo.